Olá, bem-vindos a essa aula inicial que faz parte do ciclo 20 Artistas, organizado por Das Artes. Meu nome é Ania Rodrigues Alonso, sou formada em História da Arte pela Universidade de Havana, Cuba, e há mais de 15 anos trabalho com produção e curadoria de exposições, basicamente exposições de arte internacionais que têm percorrido várias cidades do Brasil. Para mim é um grande prazer estar com vocês apresentando o módulo de arte contemporânea com artistas que têm sua origem fora do eixo Estados Unidos-Europa. Quer dizer, artistas dos países fora dos circuitos hegemônicos da arte. O curso, que acontecerá ao longo de todo o mês de janeiro, estará focado nesse eixo sul, que veremos aqui representado por artistas de América Latina, África, Oriente Médio e Ásia, dedicando a cada região uma aula. Como diria o grande artista uruguaio Joaquim Torres Garcia, o norte é o sul, e esse será o leitmotiv do nosso curso. Deslocar o olhar do óbvio, trazer aos conceitos e tendências da arte contemporânea um pouco da história, da experiência local de artistas que, embora com origens muito diversas, hoje também fazem parte da narrativa global contemporânea. Essa narrativa polifônica que se nutre de histórias individuais e conflitos regionais também, é uma história de emigrações, desgarramentos, de construção de identidades e dessa incessante procura por novos modos de se estabelecer no mundo. Cada um dos nossos encontros será dedicado a uma área geográfica, da qual apresentaremos 5 artistas para chegar aos 20 artistas do ciclo. Mas para a nossa aula inaugural, quero trazer até vocês apenas 2 artistas como mostra do que veremos ao longo do curso em janeiro. 2 artistas de contextos diversos, Shirin Neshat, do Irã, e Carlos Garaycoa, de Cuba. Shirin Neshat nasceu em uma pequena cidade a 2 horas de Teherã, em 1957, e aos 17 anos foi enviada aos Estados Unidos a estudar. 5 anos depois, em 1979, a Revolução Islâmica impediu seu retorno a seu país por quase 20 anos. Depois dessa volta dela ao Irã, ela começa seu trabalho artístico nos anos 90. Suas primeiras obras foram fotografias a partir de 2 séries, Unveiling, de 1993, e Mulheres de Alá, desenvolvida entre os anos 93 e 97. Nessas obras, ela trabalha as noções de feminidade em relação com a militância e o fundamentalismo islâmico no seu país natal. Aqui temos uma imagem da exposição Miragens, Arte Contemporânea no Mundo Islâmico, que no ano de 2010, 2011, percorreu 3 cidades do Brasil e tinha várias obras da Shirin Neshat junto com outros artistas de origem islâmica. As obras dela criam essa conexão com um país perdido, com uma família desagregada, com suas raízes, com sua origem, que ela vai à procura para se reconhecer nessas mulheres por trás do véu. Nunca são obras literais, tem sempre uma ambiguidade que é característica da artista. Ela própria fala, minha intenção foi fazer as imagens tão paradoxais como seja possível. Não tenho uma pretensão, então, de uma leitura, mas de muitas, muitas camadas de significado. Unveiling, o título da obra e de uma das séries que ela produziu nos anos 90, quer dizer revelação, mas também quer dizer tirar o véu, desvelar, revelar essa identidade das mulheres que vivem detrás dos véus em países islâmicos. Foi também esse o título de uma exposição multimídia que apresentou fotografias, filmes, esculturas, e esse processo de descoberta da parte dela de um fragmento importante da sua própria identidade.
Como podemos ver em várias imagens, anteriormente coloquei uma imagem geral de sala para que vocês tivessem essa noção dos elementos que confluem em várias obras das séries. Nesses trabalhos, ela vai utilizar 4 elementos fundamentais: o véu, o texto, as armas e o olhar da mulher sempre vai ser muito relevante. O corpo feminino, como sabemos no Islã, é um dos temas mais controversos, é frequentemente utilizado como campo de batalha para ideias políticas e é cercado por todo tipo de tabus intimamente ligado às noções de pecado, vergonha. E o véu, em contraposição com isso, é o limite físico e, obviamente, é muito mais do que uma peça de vestuário. Ele reflete a profunda carga ideológica e a forma em que a religião separa os espaços masculino e feminino. As armas, pela sua vez, representam a violência, que parece a nós ocidentais inseparável do mundo islâmico, frente às quais o olhar e o corpo da mulher sugerem a vulnerabilidade da natureza humana em face aos interesses políticos. É interessante também nas obras da Shirin Neshat o uso da escrita, referida a essa possibilidade da voz feminina, mas também ao peso que tem a linguagem escrita na religião e ao potencial cultural também dentro da identidade iraniana, o peso da poesia, o peso da literatura, que é também um elemento ao qual a artista se refere sempre de um modo muito protagônico. E nessas obras, observem que o que a artista faz é justapor a delicadeza da pele feminina, a delicadeza das partes do corpo que permitem ser expostas, justaposta à simbologia mais dura, mais agressiva da arma de fogo, trabalhando a partir dessas dicotomias encerradas nesses elementos. A gente pode ver essa dinâmica entre véu e corpo, também como uma dinâmica entre tradição e modernidade, ou entre o padrão, desculpem, feminino e masculino, entre ideia de imposição e subjugação, de violência e resistência ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo que as armas implicam esse sentido impositivo, também não podemos deixar de pensar numa leitura ambígua entre violência e resistência. Essas armas de posse das mulheres estão aí em função de defender, em função de autodefesa ou como denúncia de um ataque cotidiano. Quando olhamos para essas imagens, sem dúvida, muito poderosas, essas perguntas ficam aparecendo a partir da simples justaposição desses elementos na fotografia. Nessa obra aqui, Silêncio Rebelde, por exemplo, o retrato da mulher se vê dividido, essa figura central é dividida ao meio por esse cano vertical do rifle. A gente supõe que está nas mãos dela, mas não temos essa informação. Só temos esse rosto dividido, os olhos da mulher que se fixam intensamente no espectador, na pessoa que observa, e esse é um olhar que interpela, um olhar que questiona e que apresenta essa divisão criada pela violência. Um único sujeito, nesse caso a mulher, acaba sendo o centro de todas essas contradições que enunciamos anteriormente. A condensação do diálogo entre Oriente e Ocidente, da beleza e a violência, da submissão e a rebeldia. É, na verdade, uma investigação muito profunda e muito questionadora que faz a artista sobre o impacto das transformações políticas e sociais
após a Revolução Islâmica e como isso todo se evoca na figura da mulher como guardiã dos valores do lar, dos valores da família. E esse cotidiano feminino é o mais afetado nesse sentido. Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que a artista, ela própria é uma estrangeira na sua terra. E todas essas imagens respondem visualmente à própria necessidade que ela tem de metabolizar uma cultura vista através da experiência da diáspora. Uma cultura à qual ela pertence, mas na qual ela está tentando se reconhecer novamente. Essa série Mulheres de Alá que estamos apresentando aqui levanta todo esse paradoxo da subordinação do feminino ao masculino. Em várias obras a gente tem todas essas referências cruzadas. Aqui, nos pés da mulher, nos pés frágeis, delicados, cuidados da mulher, está integrada esse fuzil novamente. Eu chamo a atenção para esses pés porque em outras obras posteriores a gente vai ter novamente essa imagem dos pés. Nesse caso, as inscrições que ela usa na pele referem a uma escritora iraniana, Teheresa Farzadeh, e são escritos gerados no meio de um profundo fervor político religioso, revelando toda a tendência contra a ocidentalização do país. Então, a gente se pergunta se essa obra pode ser lida como uma reflexão em torno à pertinência da islamização do Irã. A diferença da obra anterior, aqui, Eu Sou o Segredo, o texto que a Shirin Neshat está utilizando é o texto de uma muito importante escritora iraniana, outra escritora iraniana, Forough Farrokhzad, que se tornou símbolo de resistência e símbolo das reivindicações da voz da mulher, cobrindo essas partes visíveis do corpo feminino, não coberto pelo chador. O uso do texto da Forough Farrokhzad está revelando essa resistência da mulher a ser subjugada, a ser dominada. E sua necessidade de voz dentro de toda essa epopeia nacionalista vivida no Irã. Essa última obra da série, a última obra que eu vou apresentar para vocês hoje, dessa série Mulheres de Alá, eu defino ela como uma imagem muito poderosa. Novamente, a mesma escritora, Forough Farrokhzad, é chamada é convocada pela artista. E nesse caso, trata-se de um poema desenhado nos dedos, esses dedos que sobre os lábios indicam essa referência ao silêncio, o esforço da mulher para falar, mas é uma boca que não se abre, uma boca da qual não saem palavras, as palavras estão escritas nos dedos da mão, nos dedos da sua mão, nesses dedos que calam também. E o que está escrito faz parte de um poema, Sinto Pena do Jardim. Coloquei aqui. Ninguém pensa nas flores, ninguém pensa no pés. Ninguém quer acreditar que o jardim está morrendo, que o jardim lentamente esquece seus verdes momentos. Uma versão livre do poema que eu trouxe para vocês. Só para pensar o modo em que essa imagem se torna uma metáfora da mulher. Utilizando a imagem poética do jardim, a artista está fazendo uma metáfora da mulher e talvez, inclusive, uma metáfora do próprio país, uma metáfora das contradições que sofre Irã naquele momento em que ela visita. Junto com o poema da Forough Farrokhzad, no dorso da mão, aqui o que temos é um apelo religioso utilizado pelas crianças para espantar o medo. Quer dizer,
a forte herança cultural religiosa em diálogo com a necessidade de refletir mais profundamente sobre esse momento vivido, não apenas pelas mulheres, mas também pelo país de modo geral. Bom, se vocês estão gostando do que tem visto até agora, e se querem fazer parte desse curso em janeiro, não esqueçam de ir no site das artes, dasartes.com.br, e assinar o curso. Não apenas esse, tem outros cursos pela frente, mas estou muito, muito feliz e muito confiante que a gente vai fazer uma linda caminhada por todos esses temas, por vários artistas que para alguns de vocês serão desconhecidos, para outros será uma oportunidade de falar um pouquinho mais, mas sem dúvida são perspectivas diferentes que confluem nessa visão que temos da arte contemporânea hoje. Então, podem ir lá, se inscrever e terão muitas mais dessas informações, desses artistas. Eu acho que a gente vai fazer um curso bem interessante. Bom, voltando a Shirin Neshat, suas obras posteriores têm muitos trabalhos, incluem muitos trabalhos em vídeo. Esses vídeos já são imagens menos descritivas, com a incorporação de paisagens, coreografias, toda a intenção teatral para conduzir uma experiência mais imersiva em termos de ambiente. Nas primeiras videoinstalações dela, aqui temos um exemplo de uma delas, um fotograma de uma delas, na verdade, ela utiliza duas telas de vídeo ao mesmo tempo para retratar oposições baseadas em gênero, em indivíduo e grupo, para falar da sociedade, dessas diferenças dentro da sociedade. Essas obras estão disponíveis na internet. Eu convido a vocês a procurarem essas imagens que, sem dúvida, são muito interessantes e completam um pouco a visão da artista. Agora eu quero ir para um outro trabalho fotográfico da Shirin Neshat, desenvolvido em 2012, a série fotográfica O Livro de Reis, inspirada num poema do mesmo título, do século XI, do poeta persa Ferdowsi, e que é a grande narrativa da história persa até a conquista islâmica da Pérsia no século VII. Shirin Neshat relaciona esse livro antigo à Primavera Árabe e ao movimento verde iraniano, e a todas essas revoltas que levaram a milhares de pessoas a ruas de todo o Irã e de Egito em junho de 2009 em protesto contra o regime. O Livro dos Reis, essa série fotográfica que ela desenvolve, consiste em 3 séries de grandes retratos em preto e branco, massas, patriotas e vilões. Cada fotografia é cuidadosamente inscrita com poemas manuscritos em farsi de poetas iranianos da atualidade. Ela retrata os cidadãos comuns que se manifestaram nas ruas e utiliza esses elementos, alguns deles, que ela define como os vilões. Nos corpos deles são decorados com as ilustrações do livro original, do Shahnameh, o livro original do Livro dos Reis, e são ilustrações de soldados a cavalo nas batalhas épicas. A série dos patriotas são os jovens olhando séria, diretamente à câmera e com a mão no coração, olhando para frente. Mas a pergunta fica: quem são os patriotas? São os que defendem o status quo, são os que defendem o regime, ou aqueles que estão tentando mudar o sistema? Ela não dá nenhuma resposta sobre isso, ela simplesmente captura esses rostos inexpressivos como se ainda houvesse parte da história a ser escrita, deixando espaço para toda essa complexidade da história, da política, e
É muito interessante. Um tempo depois, ela cria outra série, Nossa Casa em Chamas. Uma série que se relaciona profundamente com a série anterior. São, a diferença da anterior, essas aqui trazem rostros de pessoas idosas. Nos anteriores eram os protagonistas, os jovens, inspirados naquela primavera árabe, dos jovens, na juventude que liderou a primavera árabe e as demandas de mudanças no sistema. Essa série vai ser feita com idosos. E narra, e com a tentativa de narrar os resultados de todo esse ímpeto juvenil e a história dos sobreviventes. A perda da casa, da família, carregado com um pouco, talvez, desse sentido da sabedoria que os maiores podem aportar a essa conversa pública. Nossa casa em chamas, nossa casa está pegando fogo. Our house is on fire. Explora essas consequências da revolução no Egito, dessas revoltas recentes no Egito, através dos olhos dos entes queridos que sobreviveram à sua família. A gente tem uma história muito particular, pessoal. No ano 2010, estávamos fazendo exposição Islã e exposição Miragens no Brasil, e convidamos um dos artistas, um artista egípcio, a vir ao Brasil apresentar sua obra. E naquele momento estava acontecendo toda a revolta na Praça Tahrir. Ele falou: não posso sair daqui, esse é o momento que eu tenho esperado durante toda a minha vida, meu ateliê está na Praça Tahrir, esse é o momento da minha vida. Trago essa história para a gente se sentir um pouco no meio dessa euforia de mudança, a qual Shirin Neshat retrata na sua série Livro de Reis, e a qual volta a partir da procura desses testemunhos dos sobreviventes. Lembram que eu tinha falado daqueles pés com o fuzil, aqueles pés que abraçavam, que acolhiam o fuzil. Aqui temos outra fotografia de pés, mas são os pés de um corpo morto, de uma pessoa que faleceu, que se perdeu no meio dessa contenda, dessa necessidade de mudança. E as pessoas que são fotografadas foram recrutadas nas ruas do Cairo, e ela perguntou das histórias, escreveu parte dessas histórias nas fotografias, e deu a partir daí essa visão, esse rosto humano ao luto. Ela própria, se referindo a essa série, falou que quando começa uma revolução tem uma coisa contagiante, eufórica, e ninguém pensa no custo humano. Com essa série ela quis fazer a história de compartilhar a dor que conecta vítimas e vencedores. The Home of My Eyes, a morada dos meus olhos, é uma série de 2017, na qual ela retrata pessoas do Azerbaijão. A Shirin Neshat virou persona não grata no Irã, a partir da sua obra, que foi vista com esse conteúdo crítico, e ela não conseguiu retornar a seu país de origem. Mas em Azerbaijão ela encontrou a mesma textura humana. E ela começou a fazer essa série que inclui 55 retratos fotográficos inscritos com tinta, na qual ela entrevista pessoas de diversas origens. Ela vê em Azerbaijão um país que por muito tempo foi encruzilhada de muitas etnias e religiões, línguas diversas, que fazia parte do Irã até a primeira metade do século XIX, e para ela ressoava muito
pois era um modo de compartilhar da mesma história, da religião, da etnia, da cultura que ela tinha no seu país natal. Ela, nessa série, captura o caráter individual de cada pessoa com esses retratos frontais em close-up, e ela pergunta a cada uma dessas pessoas muito simples, que ela encontra na rua, qual era a sua ideia de lar, de casa, o que elas entendiam por home. Essas perguntas e essas respostas levam a ela também a retomar um pouco do que para ela significa casa, significa a ideia do lar. E as respostas muito variadas vão desde a ideia do cheiro, das plantas, do andar descalço na areia ou na terra. Sensações é um espaço sensorial a partir de fragmentos de vivências, a partir dos quais ela também recompõe a sua identidade e seus afetos ligados ao trauma de ter perdido seu ponto de contato com sua terra, com sua origem. São peças muito fortes. Aqui temos um detalhe da inscrição nos rostos dessas pessoas fotografadas. As respostas deles foram traduzidas ao Farsi e ela escreveu por cima das fotografias, trazendo em cada uma dessas imagens um documento que permitia reconstruir e reconfigurar a ideia de casa, a ideia de origem que ela estava procurando. Vou encerrar a minha conversa sobre Shirin Neshat com uma obra muito recente dela, Land of Dreams. Devemos lembrar que ela mora nos Estados Unidos e nessa obra ela está falando da terra dos sonhos e se referindo de um modo irônico ao clichê dos Estados Unidos como terra de oportunidades para migrantes, como reduto de liberdade para os exiliados. É uma obra que surge muito em resposta como reação às políticas excludentes recentes da administração de Donald Trump em contra da imigração e rejeitando todo o histórico de conformação cultural e social do próprio país, dos próprios Estados Unidos. Ela, como artista imigrante, como iraniana, de origem muçulmana, ela se sente impelida a dar essa resposta, a fazer essa pesquisa. E ela cria um personagem fictício, uma protagonista iraniana que viaja a Novo México, nos Estados Unidos, e questiona as pessoas, entrevista, fotografa, conversa com as pessoas, e esses seriam os resultados dessa conversa. É uma obra feita tem uma versão fotográfica, essa que temos aqui, e tem uma versão em vídeo, ainda está sendo feito também outra versão cinematográfica mais longa. Mas o interessante essa aqui que temos na frente é a protagonista do filme, né? A atriz. É uma história autobiográfica, porque ela mesma vai a Novo México fazer esse encontro com essas pessoas. E o interessante é que, questionando, perguntando às pessoas sobre seus sonhos, não esqueçamos que a obra se chama Terra dos Sonhos, sobre seus sonhos, sobre seus objetivos, seus desejos, ela encontra uma identidade. Quer dizer, aquele outro imigrante do Novo México, da fronteira sul dos Estados Unidos, não é muito diferente dela. No encontro com o outro, ela se encontra. Essa história da busca da identidade, como acontece em toda a obra de Shirin Neshat, já não precisa mais se voltar ao Irã. Ele encontra fragmentos, ou ao Azerbaijão, ele encontra fragmentos da sua identidade ao longo de toda a obra, e nessa peça mais recente, esses fragmentos são encontrados naquelas pessoas mais distantes culturalmente dela, que ela poderia reconhecer como o outro.
Então, é bem interessante, eu convido vocês a que procurem Terra de Sonhos, Land of Dreams, na internet, e vejam um pouco os fragmentos dos documentários, procurem as entrevistas com artistas, que são também muito interessantes. Então, falando do outro, vamos dar um giro completo para um artista diferente, mas também com uma conexão muito forte com a fotografia. Um artista cubano, Carlos Garaycoa. Ele nasceu em Havana em 1967, mora atualmente em Madrid, na Espanha. Estudou no Instituto Superior de Arte entre 1989 e 1994. O fato dele ter nascido em Havana não é um acidente casual na biografia de Carlos. Ele faz de Havana uma peça fundamental da sua obra, um elemento fundamental da sua obra. Se algum de vocês visitou Havana nos anos 90, sabem que se trata que a cidade que Garaycoa começa a trabalhar é uma cidade deteriorada pela falta de investimento, bem antes de todo um processo de restaurações que fazem posteriormente da Havana Velha um entorno mais ameno, totalmente turístico, quase um parque temático de cidade colonial, que não foi modificada, no caso, pela falta de investimento, mas bem antes das restaurações da Havana Velha, que criaram essa diferença, a cidade de Havana, ao longo de muitas décadas, estava abocada a uma destruição total. E esses esforços pelo resgate, esses esforços que estou comentando com vocês, pelo resgate e restauração da Havana Velha nos anos 90, que ainda não tinham começado, eu acho que começam um pouco pela obra de Garaycoa, ele como uma espécie de cronista documentando a destruição da sua cidade e operando também uma sorte de restauração poética através da intervenção nas fotografias desses espaços em decadência. Nessa obra, acerca desses incansáveis atlantes que sustentam dia por dia o nosso presente, a gente tem os elementos de sustentação de um prédio que pode cair a qualquer momento e são a base para criar uma estrutura que remete à mitologia clássica, que remete à arquitetura clássica, substituindo a precariedade real pela lírica, pela utopia imaginada pelo artista. É essa mesma operação pela qual uma praça totalmente destruída, não sei se conseguem ver bem as imagens, na frente desses prédios que também estão em ruínas, tem uma praça que tinha uns bancos, tinha uns espaços para sentar, mas que está totalmente levantada em ruínas. Aí, a partir dessa imagem fotográfica, ele cria um desenho ao qual chama a primeira plantação de cogumelos alucinógenos em Havana. E a chamar a atenção sobre esses elementos, desse modo, a partir da visualidade, a partir do desenho e a partir também da poesia, da literatura embutida nos títulos, ele lança essa crítica àquela sociedade que deixa destruir seu patrimônio. Essa praça aqui, hoje, é totalmente restaurada e eu gosto de pensar que Garaycoa é um precursor dessas restaurações reais que ocorreram na Havana Velha, mas ele fazendo essa operação pelo lado lírico. Essa utopia truncada pela destruição física, ele vai retomar e restitui pela via da ficção literária e visual, tentando fazer esse resgate da sua cidade. Em outras obras de Garaycoa, aqui temos Jardim Japonês, uma obra que fez parte
de uma exposição de Carlos Garaycoa na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Há alguns anos, a estética do jardim japonês, a configuração estrutural com o caminho de madeira em volta, a areia recém-trilhada, as portas que remetem ao interior japonês tradicional. Tudo aponta à contemplação. É um ambiente do tamanho de uma sala que lembra e que remete a esse jardim zen, tranquilo, fechado. Mas nas paredes, ele coloca fotos da decadência e do abandono urbano. E no lugar das pedras naturais que estariam na configuração tradicional do jardim japonês, são fragmentos de colunas procedentes de prédios que desaban em Havana. E aqui temos essa confluência de dois modelos distantes, o mundo ordenado, ritual, previsível do jardim japonês e o caos urbano das ruínas. Assim também na obra Novas Arquiteturas, ele retoma a ideia dessa arquitetura utópica, luminosa, e cria um labirinto para as pessoas transitarem. Estou trazendo aqui uma obra que faz parte da coleção de Inhotim, Agora Brinquemos de Desaparecer. É composta por velas em formato de construções, reconhecíveis ou não, entre elas construções de várias famosas de várias partes do mundo. Está a Praça de São Pedro, no Vaticano, o Congresso Nacional Brasileiro, o Duomo da Florença, a Torre Eiffel. E são todas feitas em formato de velas que queimam durante dias. Ao final dos dias, elas são substituídas por outras nesse ciclo interminável, alimentado pelo homem, pelos nossos desejos de manter o símbolo vivo. É combinado com uma projeção, com uma videoprojeção da própria maquete na sala. E uma obra que é impossível olhar para ela sem pensar na natureza efêmera das nossas identidades, dessas identidades que ancoramos a elementos locais. Impossível não pensar na pouca confiabilidade dos símbolos, nesse caso, dos ícones arquitetônicos, que também são carregados por uma simbologia ideológica, em muitos casos. Teríamos que pensar também no impacto do passo do tempo e da memória na arquitetura, na história. É uma obra que foi feita pensando na cidade como palco de guerra. Nessa mecânica, nessa dialética entre destruição e reconstrução. Uma das ideias iniciais de Garaycoa era trazer, quando ele começou a pensar a obra, ele queria fazer em velas símbolos, elementos arquitetônicos simbólicos das cidades de Havana e dos Estados Unidos, de Cuba e dos Estados Unidos, o Capitólio, os elementos emblemáticos de Nova York, e colocar os dois para queimar, para falar dessa diferença entre os dois países, dessa tensão entre os dois países e da impossibilidade de diálogo. Todos morremos na tentativa, todos queimamos nesse esforço. Mas ao longo do desenvolvimento das ideias para a peça, ele acabou integrando mais espaços ao reconhecer que realmente isso não faz parte de uma condição específica entre um país e outro, mas essa ideia da precariedade do símbolo pode ser estendida a experiências de diversos países. Nessa outra obra, Carta aos Censores, a gente tem a maquete de um cinema típico de Havana dos anos 30, dos que conservamos em Cuba, de construção neoclássica, curiosamente ancorado na mesma estrutura provisional das ruínas. É uma obra que fala sobre a censura,
a partir da metáfora do cinema para mostrar a tentativa de controle sobre a arte. Porque no interior dessa maquete são projetados títulos de filmes que tiveram fragmentos censurados. É uma obra que age em contra da repressão, levanta o questionamento sobre a repressão da imaginação e do pensamento na arte, uma repressão exercida pelo poder. E ele cria esse diálogo metafórico também entre cinema e arquitetura. O que está acontecendo dentro do cinema, com a censura dos filmes, está acontecendo visualmente nessa estrutura que ele cria. O cinema aparenta solidez, mas está precariamente sustentado nessa base caótica de madeiras provisórias. Esse detalhe da direita mostra o interior do cinema, o interior da maquete, com várias imagens nas paredes, e são novamente fotografias de cinemas destruídos, de cinemas em ruínas, também tomados das ruas de Havana. O que está sendo projetado, atenção, não são os fragmentos censurados, são apenas os títulos dos filmes que foram em algum momento censurados. Então, é bem interessante isso porque ele não está fazendo um exercício de restauração desse exercício da censura, de resposta à censura. Ele está apenas apontando que a censura existiu e existe, e que por conta desse exercício, desde o poder, não temos hoje a obra de arte total, final. Bom, da sala do cinema e a prática da censura da arte, a reflexão em torno disso, passamos ao exercício cotidiano de vigilância sobre o indivíduo na obra Edifício Público como Ágora Grega, na qual ele toma uma esquina real de Havana, onde teria esse prédio em ruínas, para transformar essas ruínas numa improvável edifício com paredes de vidro totalmente transparente, que permite ao pedestre participar da intimidade de quem mora lá dentro, de quem está lá dentro. É uma obra que fala dessa dinâmica entre as esferas do público e do privado. É uma dialética que hoje vemos cada vez mais exposta com naturalidade do século XX. Feitos em prata. Os edifícios são a sede do Stasi, na República Democrática Alemã, a base naval de Guantánamo, que é o que temos aqui na tela, o prédio o prédio do Serviço de Inteligência Estrangeira em Cuba, o estádio que serviu para o Estádio Nacional de Santiago de Chile, que foi utilizado como campo de concentração durante o golpe militar de Pinochet, a agência da KGB soviética e o Pentágono, que temos aqui também na tela. Entre outros prédios, símbolos desses espaços de repressão, de tortura, nesse caso, transformados em pequenas joias de prata. Observem como o artista nos convida a refletir sobre esse deslocamento das funções dessas sedes do poder repressivo. E a obra, ele declara que foi concebida para falar a dois tipos de cidadãos: aqueles que vivem em sistemas onde os direitos humanos foram mais visivelmente suprimidos, e aqueles outros que
acreditam que seus países já resolveram essas contradições. Ele traz esses edifícios de terror, os coloca visíveis e, inclusive, desejáveis ao fazer deles umas joias. E dá o nome do conjunto da série justamente As Joias da Coroa. São obras que, de um modo muito claro, questionam ao observador, questionam ao público sobre sua complicidade dentro de todos esses mecanismos de repressão. Vou finalizar a apresentação sobre Garaycoa com Saving the Safe. Outra série de esculturas preciosas, nesse caso esculturas feitas em ouro. Aqui temos o Bundesbank da Alemanha e o Banco Central do Brasil. Foi uma obra feita em 2017, que esteve numa exposição, a exposição de Carlos Garaycoa, que fizemos no Centro Cultural Porto Seguro, em 2018. E nessa série, importantes instituições financeiras do mundo tiveram sua maquete, as sedes tiveram a maquete feita em ouro. É o Bundesbank da Alemanha, o Banco de Espanha, o HSBC de Hong Kong, e no caso, o Banco Central do Brasil. No título, no próprio título, Saving the Safe, o artista explora um jogo de palavras a partir do inglês saving, salvar, economizar, proteger, e safe, que seria salvo, protegido, mas também cofre. E essas miniaturas que compõem a instalação questionam a sociedade contemporânea regida pelo sistema financeiro poderoso e, ao mesmo tempo, frágil, que precisa ser protegido, retirado dos olhos, com operações que precisam ser retiradas dos olhos do público. É interessante observar o processo pelo qual uma obra que inicialmente estava muito focalizada no contexto específico de Havana vai atingindo novos contextos geográficos que definitivamente separam do artista essa noção do regional, dessa marca identitária original. Dentro da diferença entre artistas, dentro do específico de cada um deles, procedentes de contextos tão dissímiles, será que podemos encontrar pontos de contato, semelhanças entre eles? Será que, além das divergências evidentes, todos estariam falando das mesmas questões, das mesmas línguas? Essa reflexão que queremos promover ao longo desse curso, onde teremos artistas muito diversos, cada um carregando parte do seu universo particular, numa experiência individual, trazendo a história de um país. Olá, pessoal! Meu nome é Liege Jung, eu sou diretora da Das Artes há 12 anos e viciada em arte. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma novidade que a nossa escola criou pensando em você, que gosta de arte, quer conhecer mais, mas não... É a série de cursos que nós chamamos de 20 Artistas, que reúne os criadores mais incríveis do Brasil e do mundo de todos os tempos. Só artistas e só obras de arte. Na linha do curso, ao invés de explicar um pouco melhor o conceito, eu vou convidar vocês a vir com a gente e conhecer algumas das nossas estrelas. Vamos começar por Olafur Eliasson, com obra de ótica, e com a temática negra de Kerr James Marshall, que está ditando moda. Túlio Pinto, com as suas esculturas, nos pede para abandonarmos as noções de peso e leveza, e confunde, assim como Anne Elise Igreja e sua pintura realista com toques surreais e inesperados. Dan Flavin, com seus neons, também se considerava um pintor e dizia que a luz era sua tinta. Já para a portuguesa Paula Rego, a tinta era uma arma que não anunciava violência e bizarro. Graças ao nosso mundo globalizado, a arte produzida hoje em países fora do eixo Estados Unidos e Europa está ganhando força e fãs ao redor de todo o mundo. É o caso de Zanelli Murroli, com seus autorretratos que valorizam a cor da sua pele negra, e a Kao Kokiang, com suas instalações explosivas. Explosiva também foi a arte de Eloy Tsica, com seus penetráveis,
talvez a primeira obra do mundo que convidou as pessoas a entrar. Já nas histórias sugeridas por Banda Pimentel, as pessoas acabam entrando sem convite, como voyeurs. Chegamos na arte moderna, e como falar dela sem falar de Picasso, esse craque da pintura também era um craque do marketing pessoal, e nos deixou um legado na arte e também na sua personagem inesquecível. Uma de suas paixões eram as mulheres. E aí a gente aproveita essa deixa para pular para Niki de Sanfari, uma mulher atrevida por trás de esculturas inconfundíveis. Djanira foi outra mulher cuja obra transbordava cor e alegria, com uma ingenuidade autodidata bem brasileira. Um contraste enorme com as linhas duras e rígidas de Franz Weissmann. Voltamos ao domínio da pintura como representação da vida, e artistas como Goya, que já dobravam essa noção. E Turner, que muito antes dos impressionistas já ensaiava essas pinceladas livres. No Brasil, a pintura acadêmica foi arte pelas mãos de Rodolfo Amoedo e seus contemporâneos, mas dividiu espaço com os registros históricos, como os aqui deixados pelos pintores viajantes, dos quais Albert Ecaut foi um dos grandes nomes. Enquanto esse holandês estava por aqui, a Europa vivia um renascimento da arte e o surgimento de artistas que hoje conhecemos como grandes mestres. Pintores de grande apuro técnico, como Zurbarán e Caravaggio, que até hoje são referências. São 10 cursos no total, um por mês, cada um com 4 aulas e 5 artistas por aula. Você pode escolher os que você quer fazer ou fazer todos eles por meio de uma assinatura, com um bom desconto e que você pode cancelar a qualquer hora. E assim, de artista em artista, você vai mergulhar no mundo maravilhoso da arte e vai entender seus conceitos de forma instintiva, sem ter que estudar a teoria. A gente pode imaginar essa série de cursos como uma enorme exposição imaginária, apenas com os melhores artistas de todos os tempos do mundo inteiro, que você vai visitar sem sair de casa, guiado pelas mãos de um expert. Dá pra ser melhor que isso? Olá pessoal, meu nome é Liege Jung, eu sou diretora da Das Artes há 12 anos e viciada em arte. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma novidade que a nossa escola criou pensando em você, que gosta de arte, quer conhecer mais, mas não quer estudar teoria. É a série de cursos que nós chamamos de 20 Artistas, que reúne os criadores mais incríveis do Brasil e do mundo de todos os tempos. Só artistas e só obras de arte. Na linha do curso, ao invés de explicar um pouco melhor o conceito, eu vou convidar vocês a vir com a gente e conhecer algumas das nossas estrelas. Vamos começar por Olafur Eliasson, com obras que abusam da ilusão de ótica. E com a temática negra de Kerr James Marshall, que está ditando moda. Túlio Pinto, com as suas esculturas, nos pede para abandonarmos as noções de peso e leveza. E confunde. Assim como Anne Elise Igreja e sua pintura realista com toques surreais e inesperados. Dan Flavin, com seus neons, também se considerava um pintor e dizia que a luz era sua tinta. Já para a portuguesa Paula Rego, a tinta era uma arma que não anunciava violência e bizarro. Graças ao nosso mundo globalizado, a arte produzida hoje em países fora do eixo Estados Unidos e Europa está ganhando força e fãs ao redor de todo o mundo. É o caso de Zanelli Murroli, com seus autorretratos que valorizam a cor da sua pele negra, e a Kao Kokianga, com suas instalações explosivas. Explosiva também foi a arte de Eloy Tsica, com seus penetráveis, talvez a primeira obra do mundo que convidou as pessoas a entrar. Já nas histórias sugeridas por Banda Pimentel, as pessoas acabam entrando sem convite, como voyeurs. Chegamos na arte moderna, e como falar dela sem falar de Picasso, esse craque da pintura também era um craque do marketing pessoal, e nos deixou um legado na arte e também na sua personagem inesquecível. Uma de suas paixões eram as mulheres. E aí a gente aproveita essa deixa para pular para Niki de Sanfari, uma mulher atrevida por trás de esculturas inconfundíveis. Djanira foi outra mulher cuja obra transbordava cor e alegria, com uma ingenuidade autodidata bem brasileira. Um contraste enorme com as linhas duras e rígidas de Franz Weissmann. Voltamos ao domínio da pintura como representação da vida, e artistas como Goya, que já dobravam essa noção. E Turner, que muito antes dos impressionistas já ensaiava essas pinceladas livres. No Brasil, a pintura acadêmica foi arte pelas mãos de Rodolfo Amoedo e seus contemporâneos, mas dividiu espaço com os registros históricos, como os aqui deixados pelos pintores viajantes, dos quais Albert Ecaut foi um dos grandes nomes. Enquanto esse holandês estava por aqui, a Europa vivia um renascimento da arte e o surgimento de artistas que hoje conhecemos como grandes mestres. Pintores de grande apuro técnico, como Zurbarán e Caravaggio, que até hoje são referências. São 10 cursos no total, um por mês, cada um com 4 aulas e 5 artistas por aula. Você pode escolher os que você quer fazer ou fazer todos eles por meio de uma assinatura, com um bom desconto e que você pode cancelar a qualquer hora. E assim, de artista em artista, você vai mergulhar no mundo maravilhoso da arte
e vai entender seus conceitos de forma instintiva, sem ter que estudar a teoria. A gente pode imaginar essa série de cursos como uma enorme exposição imaginária, apenas com os melhores artistas de todos os tempos, do mundo inteiro, que você vai visitar sem sair de casa, guiado pelas mãos de um expert.